Olá, galera. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. O texto diz assim: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus está dizendo aqui que isso que Ele está dizendo é para que nós tenhamos paz nele. Paz nele. Não paz fora dele, não paz nas circunstâncias, não paz em pessoas ou em coisas, mas paz nele, tá? Isso que ele está dizendo é para que nós tenhamos paz nele. E paz não é ausência de conflitos, de sofrimento. E é o que ele diz na próxima frase desse texto. Ele diz: no mundo passais por aflições. Veja que ele aqui está dizendo que ele quer que tenhamos paz, mas não paz circunstancial. Por quê? Porque no mundo nós passamos por aflições, né? E ele quer que nós tenhamos paz, mesmo passando por aflições. É uma ilusão acreditar que ser cristão significa não sofrer. Né? Aquela frase que a gente vê em algumas igrejas: pare de sofrer, ela pode ser uma verdade quando eu passo pelo sofrimento e não sofro, mas não que ser cristão me blinda em relação ao sofrimento, né? Porque o Senhor Jesus disse: nós passamos por aflições, e aflições aqui é de toda natureza, né? Saúde, no caso de doença, né? Todo tipo de sofrimento, tudo aquilo que nos aflige, como perseguição, desemprego, escassez, morte na família, aflições, tudo aquilo que realmente aflige o nosso coração. Então ele está dizendo: nós vamos passar, enquanto nós vivemos no mundo, como ele fala aqui, olha, no mundo passais por aflições, no mundo. Enquanto estivermos nesse mundo, esse mundo manchado pelo pecado, nós passamos por aflições. Então, não se iluda. O apóstolo Pedro chegou a dizer na sua carta que nós, quando passarmos por perseguição, por sofrimento, por provações, nós não podemos pensar que é alguma coisa estranha. Né? Nós não devemos estranhar como se fosse uma coisa que não fosse compatível com a nossa fé. Pelo contrário, é totalmente compatível com a nossa fé, o sofrimento, né? A perseguição, a prova. E o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, no mundo passais por aflições. Então, já que as aflições, os sofrimentos fazem parte da nossa vida enquanto vivemos nesse mundo, como nós devemos então reagir aos sofrimentos, às aflições? De que maneira nós podemos passar por essas aflições de maneira vitoriosa, né? Ele diz: mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Como nós podemos passar pelas aflições da vida? Tendo bom ânimo, não desanimando,
não deixando as circunstâncias conduzir a nossa vida, não deixando os sofrimentos nos abalar a tal ponto que nós percamos a fé, que esmoreçamos na caminhada, que percamos o ânimo. Seria bom aqui a frase que está naquela música de um cantor chamado Lázaro, não sei se você conhece, né? Que ele fala que nós devemos passar pela prova dando glória a Deus. É mais ou menos isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, né? Mas tem de bom ânimo, ou seja, passe pelo sofrimento animado, com disposição para servir a Deus, com a correta compreensão dos sofrimentos, né? Não sei se você sabe, mas o sofrimento ele é pedagógico, ele é educacional, né? É um instrumento de Deus para nos ensinar, nos treinar, fortalecer a nossa fé. Eu acho que se você já passou por algum sofrimento, você deve ter aprendido muitas lições preciosas. Se você parar para pensar, as lições mais preciosas da vida nós aprendemos quando sofremos, quando passamos por algum deserto, né? Então, talvez seja bom, se você até hoje não teve uma visão correta das aflições da vida, você começar a olhar essas coisas por uma outra perspectiva, tá? E por que nós devemos ter bom ânimo ao passar pelas aflições? O Senhor Jesus diz, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus na cruz garantiu a vitória para o seu povo. A igreja, ela é vitoriosa. Vitoriosa não porque é próspera financeiramente, né? Mas vitoriosa porque na cruz o Senhor Jesus conquistou a vitória sobre todos os nossos inimigos. E nós não precisamos temer nada, porque o Senhor Jesus nos fez vitoriosos, tá? E o sofrimento não é prova de derrota. Pelo contrário, o sofrimento nos dá uma indicação de que o Senhor Jesus já venceu, nós também com ele venceremos. Existe um único inimigo ainda a ser vencido por nós, já vencido por Cristo, mas ainda por ser vencido por nós, que é a morte. Quando nós ressuscitarmos, nós venceremos também a morte, né? O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 3, versículo 2 e 3, ele mostra esse lado pedagógico do sofrimento, das provações. Ele fala assim, olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, olha, o passagem por várias provações. Então ele está dizendo que quando nós passarmos por várias provações, nós precisamos passar por elas com alegria. Não com tristeza, cabisbaixo, mas com alegria. Ele diz, sabendo, ou seja, vocês deveriam saber disso, né? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então, aqui Tiago diz exatamente isso. Sejam alegres, né? Vocês estão passando por alguma aflição? Se alegrem. Por quê? Porque ela é pedagógica, ela produz efeitos positivos na nossa vida. E nós precisamos, então, aproveitar para aprender tudo que Deus tem para nos ensinar num momento do sofrimento. E essa é a nossa dificuldade, é ver o sofrimento dessa forma, pedagógica, educacional, como se fosse um treinamento de Deus para fortalecer a nossa fé e nos ensinar lições preciosas. Talvez você esteja sofrendo alguma coisa hoje. E o conselho que eu posso dar para você é o conselho que o Senhor Jesus nos deu e que Tiago nos deu. Tenha paz no sofrimento, né? Parece um paradoxo isso, né? Mas tenha paz. Segundo, não ache que isso seja uma coisa estranha e incompatível com a sua fé. E terceiro, fique alegre. Procure
a alegria que não vem de circunstâncias, a alegria que vem do Senhor, tá? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é a nossa alegria, né? E outra, não esqueça de uma coisa. Lembre que eu disse que os sofrimentos fazem parte da nossa vida enquanto vivemos aqui nesse mundo. Muito bem. Lá em Apocalipse 21, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, ainda do trono, dizendo: o tabernáculo de Deus com os homens, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seus povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E aí o versículo 4 que é muito importante para nós hoje. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo aquilo que nos aflige hoje vai acabar. Os sofrimentos fazem parte dessa vida. As aflições, né? As tragédias, luto, né? Quem não perdeu ainda um ente querido que teve que enfrentar o luto? Né? A distância, às vezes nós sofremos pela distância dos nossos familiares. Eu passo por isso. Eu vivo longe dos meus familiares, que eu digo familiares, irmão, mãe, né? Muitos de nós sofrem por isso. Mas o que consola o nosso coração não é o fato de que Deus vai nos privar de sofrer, porque, como nós já vimos, não é esse o objetivo de Deus. Mas o que consola o nosso coração é saber que um dia isso vai acabar. No novo céu e na nova terra que Deus vai preparar para nós, não vai existir essas coisas. Isso é uma coisa que, pelo menos para mim, me consola. Eu espero que console você. No novo céu e nova terra não haverão essas coisas. Nada daquilo que nos aflige hoje vai existir no novo céu e na nova terra. E o que você tem que estar preocupado, o que tem que ocupar o seu coração, o que tem que ser o alvo da sua vida, o que deve ser o foco seu, não é se privar do sofrimento, porque, como eu já disse, o sofrimento também faz bem para nós. Mas o alvo da sua vida, o seu foco deve ser estar lá no novo céu e nova terra. Se você estiver lá, um dia tudo isso vai acabar. Mas, se você não estiver lá, se você não firmar um compromisso aqui com Deus e agora, uma aliança com o Senhor, então você não vai estar lá. E se você estiver entre aqueles que vão ser julgados quando Cristo voltar, então o seu sofrimento não vai acabar. Na verdade, ele só vai se intensificar e se eternizar. Melhor é, claro, melhor não é sofrer, né? Mas se tiver que sofrer, melhor nós sofrermos aqui e com Cristo, que nós teremos o consolo, o conforto, mas não sofremos na eternidade. Tá? Na eternidade, o que ele promete é que ele enxugará dos olhos toda lágrimas, toda dor. E ele promete descanso e felicidade eterna. Eu espero que seja isso que vá ser o alvo da sua vida. Tá?